Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse podcast do Sou Vestibulando. E hoje é um episódio muito especial, um episódio muito legal. Eu nunca tinha feito nenhum podcast desse jeito que a gente vai fazer hoje, porque eu tô hoje aqui com o Rafael, que passou em medicina na UEA, na UFAM, e com a mãe dele, que vai contar um pouco da trajetória, um pouco de como foi, enfim. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Inclusive, a gente não tinha nem combinado que a mãe dele ia participar, só que ela começou a contar a história, achei legal. Eu falei, mas tem que estar aqui, tem que falar um pouco. E aí, pessoal, como é que vocês estão se sentindo? Vocês nunca tinham participado de nenhum podcast, né? Não. E a senhora? Oi, gente, muito prazer. Primeiramente, meu nome é Rafael Vidal, é uma grande honra estar aqui. E obrigado pela oportunidade, Marina. Obrigado ao Senhor Deus pela oportunidade de estar aqui num podcast. E para mim é uma grande honra, né? É o primeiro podcast que eu participo da vida. Espero que dê para contribuir bastante. Que legal. Então, estamos aqui surpresos e gratos ao Senhor por todos os seus benefícios. Estava ali contando um pouco da nossa história, da nossa trajetória, do nosso testemunho. E a Marina disse, não, tem que participar. Então, estamos aqui para colaborar, assim, como mãe, né? Como a parte que fica nos bastidores, com certeza para alcançar aí o coração de muitas mães, de muitos pais, que também passam por esse processo do vestibular e estão ali nos bastidores, mais orando, intercedendo, instruindo, para que os nossos filhos possam alcançar os lugares altos que Deus nos prometeu. Show! Gente, assim, Rafael, eu queria que tu contasse um pouco, assim, da tua trajetória, falando assim, tu sempre quis medicina? Como é que foi? Como é que começou esse sonho e tal? Então, quando era bem pequenininho, tipo, bem pequenininho mesmo, menos de 7 anos, eu queria ser piloto de avião, pra falar a verdade. Aí eu chegava com a mamãe e dizia, pô, eu quero ser piloto de avião. Mas ela me dizia que piloto de avião passava muito tempo longe da família. Aí eu não quis mais. Aí eu decidi ser o quê? Ser médico. Aí como é que foi? A minha avó, ela teve um problema no coração, quando eu tinha 7 anos. Ela teve que fazer uma cirurgia. Só que ela era amiga do cirurgião. Aí ele gravou todo o procedimento dela e eles guardaram numa daquelas câmerazinhas, né? Que tinha na época. Aí eu peguei a câmera e eu fiquei vendo o vídeo do procedimento. Quando eu tinha 7 anos eu não entendia nada, mas aí eu fiquei vendo aquele procedimento, gostei muito. Aí eu virei pra mamãe e disse, mãe, eu quero fazer isso. Aí ela virou pra mim e falou, você tem certeza? Eu tenho. Aí tá bom, então estude muito, você vai precisar. E aí foi um aviso do que eu ia viver por muito tempo na minha vida. Nossa, que legal. E é muito legal tu falar isso, porque geralmente o pessoal não tem essa motivação, né? Geralmente o pessoal vai pelo cunho mais econômico e tal. Sim. E tu realmente nem pensou nisso, porque tu já era... Não. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 7 anos nessa época. 7 anos. Então foi realmente genuíno, assim, Tipo, na época eu nem gosto pensei em daquilo. dinheiro. Eu nem pensei em dinheiro. Só que aí depois, tipo, quando eu tinha 10, 13 anos, quando eu já era adolescente mesmo, aí eu tava pesquisando, né, sobre cursos que mais rendiam dinheiro a longo prazo. Aí eu vi que medicina tava como um dos melhores. Aí eu pensei, pô, tô no caminho certo. Então vou investir nisso que vai dar tudo certo. Ai, que legal. Já é o que eu gosto, o dinheiro vem como uma consequência boa. Verdade. É verdade. E aí, tu passou em medicina pelo PSC e pelo CIS, né? Isso. Como é que foi essa trajetória? Tu fez Enem também? Por que tu decidiu fazer decidiu fazer esses vestibulares e não fez o Enem? Assim, eu era muito estudava desligado. Eu estudava no Lato Senso no 9º ano. Aí depois eu fui pra Fadelta, fiz o meu ensino médio inteiro na escola Fadelta. Aí, até o 9º ano eu não sabia nada sobre vestibulares, ninguém nunca tinha falado muita coisa sobre. Eu achava que existia só o Enem, inclusive. Eu não sabia nem da existência do CIS e do PSC. Aí eu entrei na Fadelta e na primeira aula que a gente teve foi uma aula de química, eu lembro até hoje. Aí o professor começou a falar, bom, a gente tá aqui pra ensinar vocês a gabaritarem o CIS e gabaritarem o PSC. E aí? Aí eu comecei a procurar tudo sobre esses vestibulares, né? Porque falaram disso, meu Deus, o que é CIS, o que é PSC? Aí eu comecei a pesquisar, e beleza, sistema de ingresso seriado da UEA, quantas questões tem? 60 questões, são 3 anos. Aí, enfim, fui buscando saber, né, como era a metodologia de cada uma dessas provas. Aí eu me atentei para a banca sobre qual era mais fácil, qual tinha mais vagas. Fui pesquisando sobre. Aí até o final do meu primeiro ano eu não estava muito bem preparado. Só que nessa época, 2021, era o processo pós-pandemia, né? Aí tava tudo muito bagunçado ainda. Aí o CIS ele acabou atrasando. Aí quando o CIS atrasou, eu tive um tempinho ali pra pensar um pouco mais sobre o vestibular, né? Aí eu pensei, vou fazer um simulado. Aí eu peguei o CIS 1 de 2017. Aí são 60 questões, né? Sim. De 60 questões, eu fiz 30.
Tu Aí acertou 30. Acertei só 30. Aí, Nossa. cara... Teve eu aquele impacto de, meu teve Deus do aquele céu, impacto eu não sou de- tão bom assim. Isso. Cara, é muito ruim E, esse tipo, dia. depois de um ano inteiro, eu já tinha estudado todo o edital e eu só Meu tinha acertado Deus. 30 questões. E todo mundo falava, ah, não, CIS é fácil, CIS é uma prova ridícula de fácil. É o que o assim. pessoal fala, né? Uhum. Só que, cara, eu tive ali o meu primeiro impacto de vestibular. Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso focar. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu preciso investir mais em estudo, eu preciso fazer uma Não, tu revisão. chegou impactado mesmo, Sim, assim. eu cheguei... Chocado. Eu Foi cheguei choque chorando. de realidade que ele Sim. recebeu. Não, cara, esse choque é muito importante, porque tem gente que Sim. tem esse choque no terceiro ano. Sim, E tu teve exatamente logo no isso. primeiro ano. Então isso foi ótimo, que tu acordou pra realidade, assim, de, meu Deus do céu, só uma preparação na escola não vai ser suficiente. Uhum. Então isso é muito legal. É tipo, às vezes, a pessoa se preparar na escola e ter uma trajetória de estudo, assim, que funcione, uma trajetória de Sim, estudo, uma regular. rotina Uma regular, rotina. isso funciona. Só que eu não tinha. Eu era uma pessoa que estudava de véspera. Eu Ah. estudava... assim, Tu eu estudava sempre de fui- véspera e tirava nota boa. Isso, eu sempre fui um Aí aluno tu de, criou a tipo... ilusão na tua cabeça de que, É. vai dar certo. Exatamente. Eu sempre fui um aluno de, tipo, tirar boas notas. Uhum. Eu ia lá, prestava atenção na aula, não fazia, tipo, muita tarefa, assim, não me preocupava muito em corrigir aprofundado as tarefas. Sim. Ia lá, estudava um dia antes e tirava o meu 10. Pronto, ficava por isso. Só que eu estudava pra decorar e não pra aprender. Sim. E isso pro vestibulando é muito ruim, porque você tá se sabotando. Você Sim. não tá estudando de verdade pro vestibular. No vestibular você não pode deixar passar nada, Sim. porque o detalhezinho que você deixa passar pode prejudicar a tua aprovação. E era isso que eu tava fazendo. Aí eu pensei, cara, eu tenho que focar mais, eu tenho que estudar com estratégia. Aí eu fui, fiz uma revisão aprofundada pro SIS1, me preparei muito, estudava Como foi que todos tu fez os essa dias. revisão? Pois é, eu peguei todas as provas do SIS1 dos últimos anos, né, que estavam Uhum. disponíveis no fórum E da faltava UERJ. quanto tempo pra prova? Faltavam 2 meses. Faltava 2 meses. Faltavam 2 Meu meses, e em 2 meses eu estudei o que eu não estudei um ano inteiro. Aí é por isso que eu falo, gente, O que o sempre desespero dá. O que o desespero Ei, não faz, sempre né? dá. O que o desespero não faz com a gente. Sempre dá. Não existe essa de, é tarde demais. É tarde demais quando a gente já fez o processo e a nota já veio, né? Mas enquanto você não fez a prova, nunca é tarde demais. Você ainda pode revisar. Óbvio que não adianta revisar um dia antes da prova, né? Sim. Porque é sacanagem também. Mas eu assim, concordo contigo. Acho que até um mês antes da prova dá pra fazer bastante até um mês coisa. antes da prova, se você tiver estratégia, se você tiver disposto também, tudo começa com disposição. A gente tem que primeiro ter disposição, as leis de Newton, né? Toda ação, ela provoca uma reação. E é exatamente assim que funciona na nossa vida. A partir do momento que a gente tem a disposição de começar, eu acho que Deus ele vai colocando os degraus, entendeu? A gente primeiro coloca o pé e depois Deus coloca o degrau. E foi assim que funcionou comigo. Eu não sabia nada. Ai, adorei a E aí- metáfora. Pois é. Foi assim que funcionou comigo. Eu não sabia nada. Tipo, eu tinha acertado só 30 questões. Eu errei tanta coisa besta naquela prova que me traumatizou muito. Aí eu pensei, cara, como é que eu posso melhorar? Aí eu fui fazendo simulados. Eu fui pegando as provas do SIS. Aí eu peguei, SIS1 2016, 2017, 2018. Aí todas as provas que eu ia fazendo, eu ia mapeando os conteúdos. Aí eu ia vendo, poxa, esse conteúdo aqui, sei lá, vamos supor matemática, função afim. Caiu em todos os anos, então eu tenho que saber função afim. Geografia, não sei, geopolítica, vamos supor que seja conteúdo de SIS1. Geopolítica, caiu em todos os anos, vou estudar geopolítica. História da Amazônia, caiu em um ano sim, um ano não. Vale a pena revisar? Vale. Revisar esses tópicos aqui que são os que mais caem. Aí a pessoa tem que mapear a prova para saber o que ela tem que priorizar. Sim. Porque às vezes a pessoa perde muito tempo priorizando um conteúdo que caiu, não tipo, cai. uma vez. Aleatório. Aí, um Sim. conteúdo aleatório. Tipo, vale a pena a gente revisar o detalhe, sei lá, Sim, tipo, números complexos Números quase não cai, complexos, caiu quase 2 não cai. vezes, sei lá. Pois é, E é muito polinômios. legal tu falar. Eu acho Polinômios, que é um assunto que, tipo, caiu uma vez, se eu não me engano, no macro, e no CIS caía todo ano, mas o macro quase não caía. Eu acho que era polinômios ou era número que... complexo. Não, acho que era enfim. número complexo. É número complexo, né? Enfim, tem assuntos que, assim, caem uma vez ou outra Sim. e são uma questão, entendeu? Aí a pessoa se preocupa, não é essa questão que vai me fazer Não, e passar. é uma questão, tipo, exatamente, 2007, 2009. Pois é. Aí a pessoa fica assim, encabulando com essas Sim. questões aleatórias e não foca no principal, que é algo que sempre cai, que é algo Sim. que cai 5, 6 questões, e com certeza é algo que os teus adversários estão ali se preparando e tu deixou de lado, entendeu? E é isso que te faz não passar. É essa falta de foco, essa falta de direcionamento que faz muitas Estratégia. pessoas não conseguirem passar. E isso que tu tá falando é muito legal, porque acho que 99% dos aprovados com quem eu converso, eles têm essa expertise de ir lá, e eu acho que é quase que um instinto, sei lá, porque eles não falam, eu fiz método tal. Eles vão lá e eles olham os assuntos que mais caem. E a maioria dos reprovados
quer estudar no aleatório. Então, eu acho que essa é a principal característica do aprovado, né? Ele vai lá e ele vê de uma forma mais analítica. Quais são os padrões? O que mais cai? Qual a estratégia que dá certo? E eu acho que isso linka muito com aquela frase do Abraham Lincoln, que ele fala assim, se eu tivesse 1 hora pra cortar o machado, eu passaria 45 minutos... Se eu tivesse 1 hora pra cortar a árvore, eu passaria 45 minutos afiando o machado. E é isso, sabe? As pessoas, elas não focam em estratégia, nisso que tu focou, e por isso que elas demoram tanto pra passar. E eu acho que talvez essa tenha sido ali uma das principais chaves, né? Que fez tu passar de primeira, assim, medicina, que é bem difícil. Sim, isso aí vale a pena comentar. Eu acho que é muito importante a gente saber como é a prova que a gente está estudando. Porque, assim, um lutador profissional de MMA, por exemplo, ele nunca vai vencer o adversário dele se ele não analisar o adversário dele. Poxa, esse cara tem tal padrão, ele ataca por tal lado. Sim. É assim que funciona numa prova. Você vai estudar para a prova da UEA, a prova da UEA ela segue um padrão. Você vai estudar para o PSC, segue um padrão totalmente diferente. As bancas são diferentes. Aí você tem que ir para a raiz da questão. A banca da UEA é o quê? A banca VUNESP. Ela faz vários processos. Faz processo para USP, faz processo para várias universidades, Sim. São Camilo, enfim. Aí você vai pesquisando as bancas de provas. Você vê questão dissertativa, questão objetiva, vê temas de redação. Eu tinha uma apostila que eram só temas de redação. Tipo, tinha um monte de tema de redação VUNESP, tema de redação São Camilo. Sério? Temas... Que legal, gente, onde tem isso. Depois tu me manda um negócio. Assim, eu fiz Tu vários... fez a apostila? Sim. Cara, que incrível. Nossa, é muito legal. Parece que todo aprovado em medicina, ele é autônomo. A gente Sério, tem que legal. ter- Parece Ele que é é um meio negócio... A gente tem que ter um Gente, pouquinho que de autodidata. Porque, assim, muita gente, eu vejo que fica... o meu professor de matemática é ruim. Nossa, eu sou ruim em matemática porque o meu Sim. professor de matemática é ruim. Não, você não é ruim em matemática porque o seu professor é ruim. É porque você não quer melhorar. Sim. É exatamente por isso. Eu tinha uma dificuldade tremenda em geografia. Eu era muito ruim em geografia, não conseguia entender de jeito nenhum. Aí eu fui atrás de videoaula, fui atrás de revisão, de salinha. Professor Renato Velas, muito obrigado, você foi muito importante. Enfim, Importante. eu fui atrás de... O Velas é importante, O Velas viu? é O Velas foi importante. importante também pra fundação do seu vestibulando. Você é um cara relevante, hein? Você é um Sim. cara Aí, importante. professor Velas, sendo honrado aqui. Ele vai adorar ser citado. Enfim, eu fui atrás, entendeu? É algo que a gente tem que procurar. Porque você ser deficitário em uma matéria pode sim te tirar Com certeza. do curso dos seus sonhos. Com certeza. Assim, principalmente nessas matérias, né? Matemática, língua portuguesa, que cai muito. São questões que têm um peso maior. Porque Sim. tem uma quantidade maior de questões, né? Por consequência. Então, assim, você saber com o que você está lidando, você saber como caem as questões, quais são os conteúdos que mais caem, isso é muito importante. Eu acho que isso foi fulcral para minha aprovação direto do ensino médio. Porque, assim, muitas pessoas que eu converso na faculdade, é muito legal quando a gente entra na faculdade. Porque a gente se depara com muitas pessoas. E, tipo, não são todas as pessoas da turma que passaram direto do ensino médio. Tem gente que ficou ali anos tentando. Eu Sim. tenho uma colega que ela ficou 7 anos tentando. Certo. Aí, tipo, pensa, você ser reprovado várias vezes e aí, enfim, você ser aprovado. Você chega num mundo totalmente diferente. Sim. Entendeu? Aí a gente consegue ter um network muito bacana com essas pessoas. Porque aí você Muito conversa com elas, elas falam, cara, no meu ensino médio eu não tive uma base boa. Mas eu fui me preparando, fui estudando com estratégia. Eu entrei em cursinho, entrei em salinha. Enfim, não existe modelo pronto, entendeu? Mas aí, se a pessoa souber estudar com estratégia, se ela souber estudar com direcionamento, com certeza dá certo. Porque é assim que qualquer pessoa consegue ser aprovada num curso concorrido, principalmente medicina. Legal. E quem foi a pessoa, assim, mais importante da tua trajetória? Ah, papai e mamãe, né? Com certeza. Aqui, Dona Silvana, que tá aqui do meu lado. Deixar meus agradecimentos pra senhora, uma das pessoas mais importantes da minha vida e talvez a pessoa mais importante da minha trajetória. Meu pai não tá aqui, mas eu quero deixar um agradecimento a ele também, Carlos Eduardo, muito importante na minha trajetória, porque eles foram, acima de tudo, as pessoas que acreditaram, né? Porque, assim, a gente começa desacreditado, nem a gente acredita na Verdade. gente mesmo. Quando eu fiz aquela prova, aquele simulado, perdão, eu acertei 30 questões, eu pensei, cara, nunca que eu vou passar nessa prova. E os meus professores falavam, não, o CIS é fácil, pô, o CIS é uma prova besta. Eu não acho que seja. Eu acho que toda prova ela tem que ser respeitada. Não existe prova fácil. Existe prova que as questões têm um nível talvez mais baixo. Sim. Só que isso não significa que a prova é fácil. Porque você vai analisar o CIS, ele é uma prova de nível baixo, só que você não pode errar mais que 10 questões, senão Sim. você tá fora. Então, assim, a gente precisa ter alguém pra acreditar em nós. É verdade. E muitas vezes essa pessoa não somos nós mesmos. Sim. Eu não acreditava em mim mesmo, mas tinha uma mãe que sempre acreditava em mim. Ela sempre dizia, não, Sim. você é capaz.
Às vezes eu chorava dizendo, não, mãe, eu tô com uma nota baixa, eu não vou conseguir passar. Tem gente melhor que eu, tem gente mais capacitada. Ela, não, você é capaz. Como é que era, dona Silvana, nesses momentos? Então, eu estava aqui ouvindo o Rafael falar a respeito da estratégia, né? É importante nós falarmos sobre foco. Eu não permitia que o Rafael estudasse para o Enem e não permitia que ele estudasse para o macro. Ele pode aqui testemunhar a respeito disso. E mesmo assim eu estudava. Ele estudava escondido, porque o objetivo era que ele passasse do ensino médio, né? E eu sempre pensava nas 4 possibilidades. Ele pode passar pelo Enem, pode passar pelo macro, pode passar pelo PSC e pode passar pelo CIS. Porém, ali no ensino médio, ele tinha essa possibilidade de passar pelo CIS e pelo PSC. Então, eu estabeleci que ele tivesse um foco naquilo, porque o macro e o Enem, ele teria todos os outros anos. Sim. Então, eu queria que ele focasse realmente naquilo que ele tinha ali de forma mais fácil. Esse era o conceito que eu tinha. Na verdade, não era fácil, mas que era o que era mais rápido, né? Porque ele estava ali na saída do ensino médio. E com relação a acreditar, eu sempre acreditei que seria capaz. Acredito que até nos momentos que eu acreditei que não seria capaz, a minha fé me movia a acreditar que seria capaz. Por muitos momentos ele realmente chorou, por muitos momentos ele acreditou que não daria, por muitos momentos até porque o vestibular ele tem um processo que muitas pessoas não falam, né? Que é o processo da disputa, né? E os meninos Sim. que estão lá nas cabeças, eles ficam disputando para ver se nessa corrida eles conseguem aí tirar alguém do meio dessa disputa. E eu sempre acreditei que o Rafael iria conseguir por causa do esforço, né? Por causa daquela dedicação que ele tinha, aquele propósito de realmente levar a sério o estudo, de dedicar horas. Um fato engraçado desse processo aí, muitas vezes eu entrei dentro do quarto e ele estava lá com o livro, né, na cara dele, ele dormia, ou então ele dormia de cara pro livro, assim, era bem engraçado, muitas vezes. Eu sempre tive o costume de estudar deitado na cama. Eu não conseguia estudar de outra forma. Ele não consegue estudar na bancadinha assim, eu acho a coisa mais linda. Quando A gente foi pra nossa casa nova, que a gente morava numa outra casa e a gente construiu a casa nova, né? Quando a gente foi mudar de casa, a mamãe ela projetou uma bancada pra mim no meu quarto, especialmente pra eu estudar lá. O sonho da mãe, que ele estude na bancada, tudo organizado. O sonho dela era que eu estudasse naquela bancada. Tinha uma luzinha Não específica existe. pra bancada, tinha um espacinho pra eu colocar meus livros e tal. Eu tentei estudar na bancada, eu senti um desconforto absurdo. Eu falei, não, vou estudar na cama mesmo, que é o jeito que eu já tô acostumado. Eu fiquei a minha infância inteira estudando deitado na cama, né? Sim. Tanto é que o meu cotovelo Nossa, é ele é meio, diferente. ele é meio tem o calo calejado. da aprovação. A gente fala que é o calo da aprovação. Calo Meu da cotovelo ele é meio aprovação, ele calejado tem. porque eu estudava, tipo, apoiado assim, né? Deixa eu na ver, cama. tô calmo. Ele tem o calo da aprovação, ó. Meio calejado assim. Gente. Aí eu estudava deitado assim na cama, copiando. Aí eu mudava de posição e tal, era desconfortável, mas era o meu Imagino. jeito, entendeu? Sim, Todo tu já mundo tinha tem o criado seu o hábito, jeito. aí é difícil de vincular. Isso. Aí assim, você tem que estudar da maneira que te dê conforto, entendeu? Porque assim, tem Sim. gente que olha pro adversário, a gente tende a olhar Sim. pra grama do vizinho, Sim. né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Aí, sobre o que ela falou de disputa no vestibular, isso é muita verdade. Dentro do ambiente da escola, do cursinho, principalmente no segundo, no terceiro ano, que é quando a disputa ela vai ficando maior, quando o pessoal vai ficando levando mais a Vai sério, ficando né? mais Criado, acirrado. né? Eles Porque vão assim, ficando mais sim. Porque assim, no primeiro ano, ninguém leva a sério. Sim. Se leva a sério é 1 ou 2. No segundo, o pessoal começa a acordar, e no terceiro, se você não tá levando a guerra. sério, você é herdeiro. É Porque, É verdade, assim, é verdade. Sim. É impossível não levar a sério. Aí, no terceiro, o pessoal Tu se falava... comparava muito? Sim, Sim. a comparação, ela é algo que eu acho que todo mundo faz. Sim, é inevitável. Só que tem gente que faz de uma forma tóxica. E eu fazia Sim. de uma forma tóxica comigo mesmo. Como é que era? Eu me comparava, assim, de um jeito que eu não podia acertar uma questão a menos que os meus rivais, que eu achava que eu tava eliminado. E, Caramba. assim, às vezes, os meus colegas, eles não queriam nem o mesmo curso que eu. Às vezes era um colega que queria direito, mas ele acertava 6 questões de 6 E ele ficava num fazendo essas simulado. comparações. Sim. Isso. Ele ficava. Aí, tipo, a gente fazia Caramba. simulado. Aí, história, eram 6 questões, o meu colega acertava 6, eu acertava 5. Eu falava, não dá, eu preciso acertar mais. Aí, teve um momento que eu pensei, cara, a aprovação, ela não depende de outras pessoas, ela depende só de mim. E a partir do momento que a gente percebe que a aprovação ela só depende de você mesmo e não de outras pessoas, tudo fica mais confortável. Quando foi que tu teve esse estalo, assim, de, nossa, tem que parar de me comparar e focar na minha evolução? Foi só quando eu passei na UEA. É sério, foi Sim. Assim, então tu passou a tua trajetória inteira Sofrendo. me auto-sabotando. se auto-sabotando, Só que tem um negócio muito legal nisso, porque o dia da aprovação da UEA foi dia 7 de dezembro, eu lembro até hoje. Sim. Dia 7 de dezembro de 2023. Eu lembro do dia que tu foi aprovado.
E o PSC3 foi dia 10 de dezembro. Foi 3 dias depois. Aí eu passei na UEA e eu entendi muita coisa ali. Eu entendi que eu não tinha que ficar me auto-sabotando. Porque eu tinha medo de muitas pessoas que, Mas tu se auto-sabotava como? Na prática, assim. na prática, eu queria desistir muitas vezes. Tipo, eu via que tinha pessoas Tu melhores. falava pra tua mãe? Falava isso. Sim, Falava nós isso. Meu vivemos, e Deus. eu acho muito importante nós falarmos a respeito disso. O papel dos pais, o papel de uma rede de apoio, o papel de pessoas que vão estar ali dizendo, não, você é capaz, você pode continuar. Eu vivi com o Rafael durante esses 3 anos, eu falo que não apenas uma guerra física pelo fato dele ter que realizar as provas e ter que levar para cursinho e ter que trazer da escola, não era apenas isso, mas uma guerra espiritual. Eu enchia o quarto dele com post-it, assim, com as promessas de Deus para a vida dele, para que aquilo pudesse ser semente de fé, para que cada vez que ele fosse fazer uma prova, ele se lembrasse que havia um Deus que estava guardando, que estava protegendo, que estava guiando, que estava ali estimulando e apostando nele. Eu costumo dizer que o PSC era o grande Golias da vida do Rafael, né? Ele se sentia muito afligido toda vez que ele ia fazer a prova do PSC. E tem um texto que eu gosto muito, né? De Provérbios 21:31. Quero deixar aqui esse recado para as mães. Apoiem seus filhos, apoiem com sementes de fé, orem pelos seus filhos, porque quando ele se autoflagelava, né? Por causa dessa autocobrança, dessa necessidade que ele tinha de se fazer melhor, de ser melhor, de melhorar essas notas, de ir melhor numa redação, de ir melhor numa prova, num simulado. Eu sempre lembrava que ele era um cavalo no meio de uma batalha, que ele estava na guerra. Provérbios 31:21 diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas que a vitória vem do Senhor, e que ele pudesse se lembrar que essa vitória viria do Senhor, que é Deus, porque é Deus que realiza todas as coisas. Quando ele ia fazer as provas do PSC, principalmente do PSC, que era o grande adversário dele aí, né, a prova que mais infligia medo nele, eu sempre imprimia esse texto e colocava ali dentro do quarto dele. Quando ele chegava, estava ali impresso esse texto, essa mensagem para o coração dele, e isso fortalecia demais ele. Nessa trajetória, você perguntou, né, Marina, a respeito das pessoas, foram as pessoas mais importantes, só os pais ali orando, ajudando, intercedendo, mas nós tivemos momentos muito difíceis nessa trajetória, que Deus enviou providência, que Deus enviou socorro, que Deus enviou a sua mão poderosa realmente trazendo e gerando milagres sobre nós. Pois é, vocês comentaram, a gente conversou bastante aqui antes Sim. de começar o podcast, enfim. E aí eles falaram sobre a situação do carro, né? A história do carro, Sim. vocês podem Contar, falar. né? Conte aí. Então, nós somos de um bairro da periferia, né? Nós somos de uma família que eu costumo dizer que nós somos de uma família paupérrima, não viemos de uma família Pois é, pobre. apesar do rostinho do Rafael dizer o contrário, né? Que a gente olha pra apesar esse menino e dele ser pensa, lindo, rico, né? burguês. E nós somos de uma família paupérrima. Então, quando o Rafael disse que queria medicina, eu falei para ele que o único caminho para ele alcançar esse objetivo era através do estudo. E nós nos esforçamos para entregar ao Rafael aquilo que era possível com relação ao estudo, mas havia alguns limites. E certa feita, dentro do carro, nós estávamos ali, ele estava no segundo ano, né, Rafael? Uhum. No segundo ano do ensino médio, nós tínhamos muitas demandas, muitas necessidades com relação à preparação dele para o vestibular. Ele precisava de um curso de redação, ele precisava de alguns reforços, e nós, de fato, não tínhamos ali, dentro daquele contexto, condições de arcar com todas essas despesas. E aí eu falo a respeito, né, daquilo que o salmista cantou, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, no Salmo de número 121. E ele responde, o meu socorro vem do Senhor. E naquele dia, dentro do carro, nós começamos a falar a respeito das nossas necessidades, daquilo que nós precisávamos para essa preparação, daquilo que nós estávamos vivendo. E começamos a orar e a chorar dentro daquele carro, e a clamar ao Senhor, e a expor ali para o Senhor a nossa oração sincera, daquilo que nós verdadeiramente precisávamos para completar aquela carreira. E a partir daquele dia, Marina, nós vivemos muitos milagres. Deus enviou uma rede de apoio muito maior do que nós podemos pedir ou pensar. Nós tivemos aí o auxílio de uma pessoa muito importante nas nossas vidas. Cláudia, eu te amo, você é muito importante. Isso aqui é fruto daquilo que você semeou em nossas vidas, na vida do Rafael, e o nosso coração sempre será muito grato pela sua vida.
partir dali, Deus enviou a Cris Campos, né? Que também foi um instrumento de Deus. Enviou o Lucas. Deus ali, a partir dali, Deus enviou, abriu muitas portas. E essas portas foram essenciais para a aprovação do Rafael, tanto no CIS quanto no PSC. Então, eu quero aqui deixar a minha expressão de gratidão ao Senhor por toda a sua providência. O Deus da providência, ele está no centro dessa aprovação, no centro dessa vitória, no centro de tudo aquilo que nós vivemos é fruto de milagre. Nós vivemos muitos milagres para poder estar aqui hoje nos alegrando. Rafael já está indo aí para o 2º ano, né, do curso de medicina, mas é fruto de milagre, vivemos milagres. Choramos muito, mas vivemos milagres, temos testemunho para contar. Verdade. Legal. Voltando a essa questão um pouco da autossabotagem, tipo, toda vez que eu ouvia que alguém tinha tirado uma nota maior do que a minha, eu pensava, cara, não vai dar. Porque, tipo, se nem dentro da escola eu consigo ser o melhor, imagina da cidade inteira. Eu tinha uma cobrança de ser o melhor. Uhum. Mas a grande verdade é que nós não precisamos ser os melhores. A gente tem que dar o melhor de nós mesmos. Entendeu? A sua competição Sim. não é com milhares de pessoas, é com você mesmo. O seu maior adversário é você mesmo. Verdade. E a partir do momento em que eu entendi isso, tudo ficou mais leve. Porque, assim, uma coisa que aconteceu no meu 1º ano. A gente ouve muitas vozes ao longo dessa trajetória. Muitas pessoas falam coisas pra gente. E a gente tem que selecionar muito bem Nossa, o que a gente ouve. isso é verdade. Porque eu cheguei num professor, depois de um simulado, foi o último simulado que eu fiz antes do CIS. Aí eu tinha tirado 45. E foi um simulado super difícil. Não eram questões da VUNESP, eram questões De outras outras bancas, bancas. mais difíceis. Teve até a Enfim. questão da SpaceX. Não sei por é que alguém ótimo quando bota a eles questão da fazem isso. SpaceX no simulado do CIS, mas tá bom. Enfim, Uma indireta básica. indireta básica, mas vamos lá. 45 questões eu tinha acertado e a prova do CIS são 60. Eu cheguei no professor e falei, professor, eu tirei 45 nesse simulado super difícil. O senhor acha que dá pra eu passar? Aí ele, se você continuar nesse caminho, você não vai passar nunca. Aí, de tantas E palavras que ele Faltava podia ter quanto usado, tempo pro CIS quando ele falou isso? uma semana. Nossa, que professor. Pois é. Ai, que ódio. Tinha Cara, não seja essa pessoa. Se Não você é esse seja tipo essa de pessoa. pessoa. Gente, muito cuidado com o que vocês falam pros vestibulandos, porque o vestibulando, ele tá num processo ali, numa pressão, às vezes familiar, numa pressão interna, como o próprio Rafael falava, que se auto-sabotava, que ficava chorando e tal. Gente, muito cuidado com o que vocês falam pros vestibulandos, porque a gente internaliza muita coisa e aquilo pode impactar negativamente na nossa preparação, na nossa motivação, e, enfim, realmente murchar uma pessoa. Então, muito cuidado, porque, né, é importante o aluno ter... Isso que vocês falaram, eu acho que é muito importante, sobre a questão da motivação. Porque o jovem, mesmo que ele seja ambicioso, vou dar meu exemplo. Eu sempre fui uma jovem muito ambiciosa, só que eu não vim de um lar muito... nem motivacional, nem muito, assim... algo que fosse... Me fugiu a palavra agora, mas enfim, algo que... Eu não sou uma pessoa muito provável de estar no meio do empreendedorismo. Então, mas eu era ambiciosa. E o jovem que vem de um ambiente que não é tão propício assim pra chegar no patamar que ele almeja, como no teu caso, medicina, como no meu caso, empreendedorismo, ele só tem a ambição dele. Só que a nossa ambição, ela precisa ser regada de alguma forma. Sim. Então, é muito importante que um pai, uma mãe, um professor... Enfim, uma pessoa que tenha uma autoridade um pouco maior, valide essa pessoa. Porque às vezes você não vai conseguir financeiramente ajudar, você não vai conseguir, enfim, fazer coisas físicas pra ajudar aquela pessoa a chegar no objetivo dela. Mas só de você acreditar na pessoa, só de você dar uma palavra de motivação, de que você acredita, de que vai dar tudo certo, isso já, nossa, ajuda muito a pessoa, sabe? Então, cuidado com o que você fala pro vestibulando e sempre tente, sabe, falar palavras de motivação, porque quem sabe aquela palavra que você fale seja o divisor de águas entre aquele aluno continuar estudando ou não, daquele aluno continuar motivado ou não. Então, muito legal isso que vocês falaram sobre a rede de apoio. Não são as únicas pessoas que vêm aqui e falam, minha rede de apoio foi muito importante. Acho que a maioria dos aprovados, eles falam, né, sobre a rede de apoio. Então, muito legal perceber esse padrão aí de que realmente as pessoas ao nosso redor, elas impactam positivamente ou negativamente na nossa trajetória. É uma mensagem, primeiramente, pros pais e pros professores. Assim, tomem muito cuidado com o que vocês falam pros seus filhos, pros seus alunos,
porque eles levam a sério. Sim. A palavra de um pai, a palavra de um professor, ela é muito importante. Tanto é que depois que eu ouvi isso do meu professor, eu fiquei arrasado. Eu fiquei muito mal. Pra mim, ali toda a minha preparação, que tinha sido muito boa, inclusive pro SISU, eu tinha feito uma preparação em 2 meses, que foi excepcional. Acho que Intensa. nunca na vida eu fiz uma preparação melhor. Tinha sido em vão. Aí eu fiquei uma semana antes do CIS de uma forma totalmente depressiva. Aí Caramba. o que veio me curar de verdade foi a palavra de outro professor. Teve um professor que foi fazer uma revisão lá na minha escola. O Alfadeta estava promovendo uma série de revisões, né, nessa época. Aí ele era um professor totalmente novo, nunca tinha visto a gente. Aí eu tava respondendo as perguntas que ele fazia, né? Ele fazia muita pergunta, ele copiava e fazia pergunta, copiava e fazia pergunta. Aí teve uma hora que ele parou, virou pra mim e falou: "Garoto, você é incrível." Aí aquilo me reavivou. Me Uhum. reavivou completamente. Professor Gualto, inclusive, um grande abraço. Isso ajudou muito a minha trajetória. Aí aquilo me reavivou, entendeu? Era aquilo que eu tava precisando. Eu tava precisando de alguém que acreditasse. E Sim. tinha os meus pais em casa, tinha tudo isso, só que eu tinha recebido uma reprovação de um professor. Sim. E nada melhor do que outro professor Pra te validar. pra me validar, entendeu? Então, assim, às vezes, tudo que a pessoa precisa é da aprovação de um pai. Sim. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é da aprovação de um professor. Pois é. Então, assim, beleza que pode parecer meio besta, mas para um adolescente maturo, isso vale muito. Então, assim, tenham noção de que vocês estão lidando com pessoas que ainda não são maduras, pessoas que não têm estabilidade emocional ainda, e pessoas que não têm inteligência emocional para gerir esse turbilhão de emoções que estão vivendo. Sim. Porque na época eu tava muito agitado. Qualquer coisa que me falassem era suficiente para me desestabilizar. Aí, conforme a trajetória foi passando, eu fui ganhando mais casco, se é que eu posso dizer assim. Sim, sim. Tipo, as provações foram aumentando, aí eu fui filtrando aquilo que eu ouvia. Então, assim, as pessoas me diziam que eu não ia passar, eu já fui ficando mais forte. Eu já fui filtrando mais o que eu ouvia. Aí eu, não, isso aqui não é verdade. Isso aqui não condiz com a minha realidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei o quanto eu tô estudando, eu sei o quanto eu tô me preparando, os resultados falam por si só. Então, a partir do momento que a gente aprende a enxergar A os nossa no- a identidade, nossa eu acho. identidade, as nossas competências, Sim. a gente começa a perceber que a gente tá no caminho. Sim. Nossa, Entendeu? isso é muito importante que tu falou da gente se olhar de uma perspectiva real e não Uhum. pegar a faceta que um professor Sim. falou de forma Sim. equivocada, que uma pessoa falou por raiva e tudo mais. Então, Uhum. isso é muito importante também, né? E eu percebo que tu tinha a tua identidade minimamente bem formada. Formada. É. Foi Porque algo tu, que foi apesar de gradativo. se auto-sabotar às vezes, mas tu se manteve firme Uhum. e tu conseguiu, né? As aprovações, no final Pois das é. contas. Aí, aquilo que eu tinha ficado de falar. No dia da aprovação da UEA, eu fui olhar a lista, eu sou maluco das listas. Eu tinha Ah, é 1000 verdade. listas. É importante falar sobre É isso. importante falar sobre isso, eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas enfim, eu peguei a lista. Tu era Ele daqueles que era eu uma lista. catitando as listas aí, né? Fixa. Sim, Faz todos os cálculos. Até hoje ele faz isso para ajudar algumas pessoas que É entram em mesmo? contato com ele. É. Ele faz todos os cálculos da lista, inclusive você que está aí nas listas, na fila de espera, se acalma aí Mande que ele já fez mensagem. todos os cálculos, tá? Você que já entrou em contato com ele, fica calma, ele já grifou seu nome lá, ele faz todo esse trabalho com amor, você não tem noção. eu gosto muito de fazer isso, virou quase que um hobby. Mas aí eu peguei Verdade. a lista do CIS, eu fui olhar e, tipo, muita gente que eu tava com medo, vamos supor, Joãozinho. Joãozinho Uhum. chegou comigo e falou: eu gabaritei os 2 primeiros CIS, aí agora eu tirei 55. Uhum. Aí eu ia procurar o nome do Joãozinho, ele Tava tava lá lá embaixo. embaixo, entendeu? Nossa, Bem isso longe. é muito real. Às vezes a gente entra, acho que até em sala de cursinho, e aí tem muita Uhum. gente respondendo tudo e tal, uau, sou muito bom, e a gente Pois se é. compara. E a maioria das vezes esse pessoal nem passa. E é Ou, isso que eu enfim. ia falar sobre comparação tóxica. A gente tende a olhar pra grama do vizinho e achar que ela é sempre mais verde. Você, vestibulando, que até foi aprovado agora no CIS, você deve sentir isso também. Tipo, você fica a sua trajetória inteira sentindo medo de muitas pessoas. E no final, nem todas as pessoas estão falando a verdade. Muitas vezes, Verdade. a pessoa só chega em ti pra te falar: eu tô com uma nota melhor que a sua, pra te Só desestabilizar. Exatamente. Entendeu? Então é nessas horas que a gente tem que ter o mental. É nessas horas que a gente tem que ter estratégia. E isso não é só sobre nota. Isso é sobre muitas coisas. Por exemplo, tem gente, principalmente nos cursinhos, que chega e fala: eu fiz 200 questões hoje. O fato de você Uhum. ter feito 200 questões num único dia não significa que você estudou mais do que uma pessoa que fez 100. Porque a pessoa que fez 100 pode ter feito 100 questões e fez a correção aprofundada, e mapeou as questões, e analisou os erros. Você que fez 200 questões mal e porcamente, você não estudou melhor que a outra. Sim. Logo, você tem que ter um método que seja eficaz. Não um modelo pronto, uma receita de bolo, porque passar no vestibular não tem receita de bolo.
A pessoa tem que saber o que é mais eficaz para ela, entendeu? Então, assim, chega uma pessoa e fala, eu faço o melhor cursinho da cidade, faço não sei quantas salinhas, eu faço não sei quantas questões por dia, faço não sei quantas redações. Aí vai ver e a pessoa não passa. Aí tem outra pessoa que estuda só na escola, vê videoaula, faz questões em casa, faz simulado em casa e ela acaba passando. Por quê? Porque tinha uma estratégia mais eficiente. Então a gente tem que ter a humildade de reconhecer o que funciona pra gente, entendeu? Não adianta Uhum. você cair na corda do coleguinha da escola que fala, e faz o tal cursinho que vai te ajudar muito. Pode ser que funcione? Pode ser que funcione. Mas aí você tem que ter noção do que realmente te ajuda. E eu acho que isso foi algo que influenciou muito na minha trajetória. Porque no primeiro ano, como eu falei, eu não tinha muita responsabilidade para estudar. Eu estudava de véspera e eu não sabia analisar muito bem as questões. Então, a partir do momento que eu soube reconhecer o que eu realmente precisava, isso me ajudou muito. Eu melhorei muito o meu rendimento, melhorei muito a minha competência de fazer prova, e isso me. Acho que foi isso que fez eu ser aprovado, foi isso que foi um diferencial. Porque enquanto eu estava nesse caminho de já saber o que funcionava para mim, muitos colegas meus estavam testando, entendeu? Uhum. Tipo, estavam entrando em tal cursinho, mudando de cursinho, indo pra salinha, fazendo 1000 coisas, e acabou que nada funcionava pra eles, entendeu? Tipo, fizeram 1000 coisas e não retiveram nada dessas 1000 coisas. Então, assim, eu acho que isso é só enfado, entendeu? Isso é algo Sim. que a pessoa só fica se cansando e acaba não retendo nada. Então, assim, você saber o que você realmente precisa é algo essencial para você ser aprovado. Sim. Eu acho que com relação a essa questão da disciplina, né, do estudo, daquilo que realmente você está fazendo, que vai efetivamente trazer resultado, é importante também aqui eu deixar uma mensagem aos pais, né? Eu tinha essa questão e tenho essa questão motivacional, né, de estimular, de orar, de gerar fé dentro do coração do Rafael para lembrá-lo de quem verdadeiramente ele é, de manter sempre a identidade dele aí latente dentro do coração dele, mas eu também sou aquela que coloco as coisas em ordem. Então, durante todo esse processo, quando, por exemplo, esse primeiro ano aí do Rafael, que ele não tinha muito compromisso com a questão do vestibular, e ele ficava sem levar muito a sério essa questão, eu entrava dentro do quarto e, por exemplo, ele estava lá querendo jogar videogame, eu dizia, enquanto você joga videogame, seus adversários estão estudando Eu acho que era português, isso. Uhum. matemática, As coisas que ela falou né? E naquele eu dia. não deixava, Bem assim, eu tranquilo. não deixava, bem tranquilo. Eu chegava lá com ele e lembrava o que ele tinha que fazer. Então, quando eu entrava e via que ele estava disperso, fazendo alguma coisa que de fato e de verdade não era Sim. ligado àquilo que era o propósito de que ele estivesse estudando, eu olhava para ele e dizia assim: enquanto você está aí fazendo isso aí, as pessoas que estão concorrendo às vagas com você, elas não estão jogando futebol, né? Elas não estão jogando videogame, elas não estão fazendo nada disso, elas estão estudando. E é interessante como essa relação ela foi importante, Sim. porque ele largava exatamente tudo que ele estava fazendo e quando eu retornava 5 minutos depois ele já estava estudando. Então isso foi muito importante. E eu vejo que a senhora tem esses três papéis centrais. Acho que a senhora foi uma das pessoas fundamentais na aprovação do Rafael, porque a senhora desempenhou o papel de mãe, vital, de consolar nos momentos que ele estava triste. A senhora desempenhou o papel de discipulador, eu acho, né? De Sim. fortalecer a fé dele e de coach motivacional, né? Mas eu levava o lanchinho, né? Eu preparava tudo é. aquilo que ele gostava quando ele estava lá estudando. Eu levava o lanchinho, preparava, deixava lá, entrava em silêncio, saía em silêncio, ia para o meu quarto, intercedia para que o Senhor pudesse, né, Cara, que legal. capacitar ele. Muitas vezes cheguei dentro do quarto do Rafael, motivei ele, declarei palavras de fé, de força e entrei para dentro do meu quarto, dobrei o joelho, fiquei chorando lá, ô Senhor da graça. Né? Então tivemos muitas vezes esse processo com relação à preparação dele. É importante nós falarmos sobre isso, porque eu converso com muitas mães de vestibulando que não têm noção de como ajudar os seus filhos. Sim. E muitas vezes se perdem no meio dessa caminhada, apenas acreditam que a questão financeira ela é muito importante, você, né, conseguir ali pagar um cursinho, você conseguir pagar uma salinha, você conseguir gerar recursos para pagar uma boa escola, tudo isso é muito importante. Mas é importante também você entender como esse processo funciona, porque se você apenas largar o seu filho ali dentro do coliseu e vai lá e te vira, não é assim. Eu acompanhava cada simulado, eu imprimia cada prova, levava lá para ele, eu cronometrava os horários que ele fazia o simulado, eu simulava todas as possibilidades, eu deixava ele fazer prova com ar-condicionado, sem ar-condicionado, eu deixava ele no calor para fazer a prova, porque eu não sabia como é que seria a escola que ele iria fazer a prova, vai que dava uma pane lá e não ia ter, né, ventilação. Então
todas essas possibilidades a gente gerava ali para ele. Eu batia na porta do quarto dele e dizia 2 horas de prova. Então, Sério? assim, É sim, sério? Caramba! nós fizemos uma preparação assim, 2 horas de prova, 3 horas de prova. Então, tudo isso, desde o primeiro ano, escrevi ele para fazer o Enem. E não era porque ele vai fazer o Enem para disputar o Enem, tanto que ele nem se inscreveu no SISU. Eu acho que isso foi uma das coisas mais bonitas assim que eu vi dentro do caráter do Rafael. Quando ele viu a aprovação dele, né, no CIS e no PSC, ele disse: mãe, não vale a pena me inscrever no SISU, porque muitas pessoas estão aguardando essa vaga e vai ser desnecessário, é só Sim. mais uma E aprovação. muita gente faz isso por ego, né? O pessoal Muita de gente faz isso medicina. por ego, então assim, foi uma das coisas que eu achei muito legal do caráter dele, né? E quando ele falava, tem que estudar para o macro, eu dizia, tem não, você tem que estudar só para o CIS e para o PSC. Então a gente simulava ali. Eu fazia a inscrição dele para o Enem, porque eu queria que ele chegasse preparado. Aquele desgaste, aquela leitura exagerada daquelas provas do Enem, que é uma prova muito difícil, mas eu queria que ele treinasse a mente dele para estar preparado para as dificuldades que viriam. Então, eu acho que o papel dos pais, além dessa questão motivacional, é de ensinar os seus filhos a enfrentar as dificuldades. A vida é difícil. A trajetória é difícil, a caminhada é difícil, seja dentro da faculdade, seja na vida profissional, na vida secular. Qualquer coisa que nós intentarmos fazer, nós vamos enfrentar dificuldade. E os nossos filhos, eles precisam entender que as coisas não são fáceis e que elas vão demandar de nós esforço. E eu queria cooperar de alguma forma para que ele compreendesse isso, que ele vivesse isso, e graças a Deus gerou fruto. Então, acredito que para você, papai, para você, mamãe, que está aí com seu filho nesse processo de preparação do vestibular, acompanhe cada etapa. Não apenas a etapa de cobrar o resultado, porque muitas vezes o pai vai chegar lá no 3º ano e vai se deparar, poxa, eu investi tanto nos meus filhos, no meu filho, na minha filha, e não colhi. Na verdade, você não colheu porque você só semeou em uma área. E nós estamos aí diante de um campo, nós temos que arar o campo inteiro. Nós temos que investir em todas as áreas, na área emocional, né? Trabalhar com a mentalidade desses meninos que ainda são tão jovens, que muitas vezes recebem uma palavra e acham que vão tomar aquela palavra e viver por aquela palavra. Ora, o que vale para as nossas vidas é aquilo que Deus diz a nosso respeito. E ele diz que ele tem bons pensamentos a respeito de nós. Nossa. Sobre essa questão do treinar as circunstâncias de prova, eu acho que isso é muito importante. Muito Porque, importante. por exemplo, eu treinei em todos os cenários possíveis. A gente entrava no quarto e simulava. Poxa, como é que pode ser a escola que eu vou fazer a prova? A gente treinava com luz, tipo, com muita iluminação, com pouca iluminação. Até isso. A senhora, de onde a senhora tirou essas ideias? Porque eu vejo que a senhora ajudou o Rafael em muitas etapas, como se a senhora fosse uma especialista em vestibular. Não sou, então. Da onde veio isso? Porque geralmente os pais, eles não sabem nada, entendeu? E aí eu vejo uma mãe dessa que sabe tudo, que acompanha cada passo do filho. Ela correu atrás. Me diga. Na verdade, assim, Marina, eu posso dizer que eu só fui até o ensino médio, né? Eu queria muito estudar, mas como eu te falei, eu vim de uma família muito pobre. Nossas raízes são muito humildes, né, nessa questão. E eu não consegui estudar, porque meus pais não tinham como investir nessa questão. Mas dentro do meu coração havia um sonho, eu quero estudar. E quando eu tive realmente condições de estudar, quando eu já trabalhava, quando eu já estava adulta e podia arcar com as despesas do estudo, eu adoeci, né? Eu passei por um processo de mais de 30 cirurgias, foram 12 anos de muita luta, que me impediram realmente... Eu sou portadora de endometriose severa, e ela se espalhou aí, né, para alguns órgãos meus foram afetados, para o meu intestino, eu tive que passar por um processo aí bem delicado de saúde. E por conta disso eu fiquei realmente impossibilitada, não havia como prosseguir. Mas esses anos inteiros o Senhor foi me dando estratégia. E eu sempre pedi, Senhor, me dá sabedoria para ajudar, estimular, orientar, ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar. E eu te confesso que nesse sentido eu acredito que Deus me deu uma graça de ser realmente autodidata. Não foi nada que eu aprendi com ninguém, não foi nada que alguém veio me aconselhar. Foi o próprio Espírito Santo mesmo que me deu, foi me dando estratégia e sabedoria. Eu sabia que eu precisava ensiná-lo, eu sabia que eu precisava forjá-lo, eu sabia que eu precisava estimulá-lo. E a única maneira que eu tinha era essa, e eu ia fazendo meio que coisas da minha cabeça. Com 5 anos eu dei uma tabuada para o Rafael, fiz ele entrar dentro do quarto. É verdade. Com 5 anos, é verdade. Eu dei uma tabuada para ele, ele já conhecia todos os números, né? E eu fui ensinando ali
o que ele tinha que fazer, eu fiz ele entrar dentro do quarto. Eu falei, pronto, você tem aqui 15 minutos para decorar a tabuada. E isso era meio que coisa da minha cabeça, não tem nada. Nenhum professor me ensinou, não li isso em canto nenhum. Eu acreditava que eu precisava acelerar o Rafael e estimular ele, que ele era capaz, que era possível, e de fato era possível. Eu nunca fui aquela mãe que pegava no lápis e dizia, vamos lá, eu vou te ensinar aqui a seguir os pontilhados, né? Minha mãe, que hoje não está mais entre nós, né? Que o Senhor recolheu, mas ela dizia, meu Deus, você é louca! E eu dizia, ele é capaz. Eu pegava, entregava o lápis na mão dele, e ele ali com dever para fazer, e eu olhava para ele, aquele olhinho bem pequenininho, e ele tão miudinho, e eu olhava para ele e só sabia dizer para ele, você é capaz. E é o que eu faço até hoje. Cara, olhando vocês dois, a história, eu vejo o quanto que é importante um pai Sim, acreditar. motivar o filho, acreditar no filho. Incrível. Inclusive, dentro da psicologia, tem estudos que mostram, né, que é da infância que é formado o caráter Sim. das pessoas, é formado se ela vai ter uma personalidade mais ativa ou mais passiva, se ela vai, enfim. E eu vejo que muito da personalidade do Rafael e dessa resiliência dele foram construídas através dos seus pequenos incentivos ali desde criança, né? Então, cara, que legal. Fui Realmente. forjando, eu olhava para ele e dizia, você é capaz, você consegue. E até hoje, quando ele entra com alguma dificuldade, com alguma demanda, fico ali todo o tempo perguntando como é que tá, como é que... E quando ele fala alguma dificuldade, eu digo, você é capaz, você vai vencer. Você já conseguiu, você já alcançou. Quando ele está na faculdade, ele já está pensando na residência. Eu digo, fica tranquilo, já está tudo preparado. Né? Você vai conseguir, você vai chegar. Porque eu acredito muito naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Né? Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Aquele que fez a promessa, diz o autor de Hebreus, é fiel para cumprir. Então, as promessas estão aí acessíveis. Nós precisamos caminhar em direção às promessas. Se nós caminharmos em direção à promessa, se nós nos esforçarmos, como Deus falou a Josué, se nós formos firmes, se nós formos corajosos, o Senhor ele vai nos honrar. Então, eu acredito que tudo é resposta da nossa reação, como você mencionou aí, né? É resposta da nossa reação. Se nós agimos das nossas ações, se nós agimos, Deus reage a nosso favor. E é o que nós vivemos, é graça. É só graça. Legal. Se a senhora fosse elencar assim, as 3 principais coisas que a senhora fez, junto com o Rafael, durante essa trajetória, para que as coisas dessem certo, quais foram as principais 3 coisas assim que fizeram com que as coisas se movessem e que, enfim, a gente chegasse no resultado que a gente tem? Eu acredito que a principal coisa que nós fizemos, nós cremos. Nós cremos. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza e a convicção das coisas que se esperam, de fatos que a gente não vê. E nós cremos. Nós passávamos na frente da UEA, nós declarávamos que uma daquelas vagas era dele. Nós passávamos em frente ao FAM e nós declarávamos que uma daquelas vagas era dele. Às vezes ele passava e dizia, olha aí, mãe, eu dizia, fica tranquilo, porque uma das vagas é sua. Não importa, né, qual delas vai ser, mas uma delas é sua. Os outros que corram atrás, porque uma delas é sua. Nós vivíamos essa experiência. Eu acredito que a segunda coisa que nós fizemos foi nos esforçar, agarrarmos cada oportunidade, né, honrarmos cada porta que se abriu, nos mantermos fiéis aos princípios de honra que Deus nos ensina através da sua palavra, ser ali diligentes com tudo aquilo que foi nos posto à mão. Eu não deixava o Rafael faltar. Vocês foram fiéis no pouco. No pouco, Eu não deixava ele faltar salinhas, eu não deixava ele faltar cursinho. Deus foi tão bom que nesse processo o Rafael nem adoeceu, né? Nesse processo ele nem adoecia, assim. A gente vê a mão de Deus nisso, né? Nós fomos fiéis no pouco, sim. E eu acredito que a terceira coisa que nós fizemos, assim, que fez com que esse processo fosse tão bem sucedido, foi ver e manter o coração do Rafael dentro do centro da vontade de Deus, ele entender que ele está aqui, a medicina para ele não é apenas uma profissão, mas é um campo missionário. É levar ele sempre a trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, todas as vezes que ele quer se desvirtuar disso, a gente traz ele de volta para isso, saber que mais do que uma profissão, mais do que romper, né, com o nosso histórico, com a nossa vida, com o nosso ciclo de pobreza aí, mais do que a questão de dinheiro, é saber que a medicina é um campo missionário, onde muitas vidas poderão ser alcançadas através da palavra de Deus, através da mensagem da cruz,
através da medicina. Eu acredito que Deus usa a medicina e não o contrário. Não é a medicina que usa Deus, mas Deus usa a medicina. Então, cada um, né, que sai ali daquela faculdade formado com seu diploma é um instrumento de Deus. É um instrumento de Deus para ser usado por Ele. E acredito que essas são as coisas que são muito importantes. Nós nos mantivemos unidos, mesmo no meio da guerra. A guerra não foi fácil, mas nós estávamos ali unidos. E a palavra do Senhor diz que aonde há unidade, Ele ordena a sua bênção. E a vida para sempre, Salmo 133. E ela sabe os salmos dele? Ela sabe decorar. É lindo. Pois é verdade. E só pra Pode terminar falar. aquela questão da resiliência, treine em todos os cenários possíveis, entendeu? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia da prova. Verdade. Eu treinava muito essa questão de iluminação, calor, frio, enfim, isso ajudou muito. Por quê? No SISU, por exemplo, eu fui fazer a minha prova numa escola que não tinha ar-condicionado. Aí eu fiz a prova com muito calor, mas isso não afetou meu rendimento. Pelo contrário, o SISU foi Sim. minha melhor pontuação. Eu fiz 95% da prova. E mesmo Uau. no calor, mesmo em condições adversas. Por quê? Porque eu tava treinando. No Enem de verdade, do meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz numa escola que tava num momento péssimo, porque faltou luz na escola, as janelas estavam abertas e começou a chover, começou a entrar água na sala, e tipo, todo mundo entrando em Meu desespero. Deus. Aí eu peguei minha prova, botei debaixo da mesa pra não cair água na prova, respirei, esperei passar a chuva, botei de volta na mesa, comecei a fazer. Tu só fez isso? Nossa, tu tinha muito controle emocional, né, sim. meu filho? Tipo, Tu não ficou com ansiedade, nada? Não, mas eu já tinha, treinava ele no eu já meio da tinha guerra. treinado Olha aí, isso. rapaz, ó. Porque eu já tinha treinado isso. Eu já tinha feito simulado Cara, com a minha que janela legal. aberta, sem o ar-condicionado ligado, e começou a chover. Sim. Aí eu afastei um pouquinho, respirei. É muito importante a gente treinar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Uma das coisas que mais me afetou nessa trajetória inteira, inclusive, é a gente tem que saber gerir as nossas As nossas emoções. Né? emoções. A gente tem que saber Cara, isso é muito legal. Eu até perguntar isso, só que eu esqueci, porque Gerir as são tantas emoções. coisas que a gente vai falando gerir as aqui. emoções. Como foi que tu fez pra gerir tuas emoções? Cara, não é um processo fácil, porque a gente só aprende isso depois de viver uma De levar tempestade. baques, né? Pois é, eu vejo que tu desenvolveu inteligência emocional. Eu Uhum. percebi que tu é uma pessoa bem estabilizada, assim. Uma das coisas que mais me abalou na minha vida foi a morte da minha avó, a Dona Eliana, mãe da minha mãe. Ela foi uma das personagens que mais participou da minha infância, da minha vida. Eu amava demais a Dona Eliana. Eu comecei a assistir jogo por causa dela. Eu me apaixonei pelo Flamengo, que era o time dela, por causa dela. Ela teve câncer em 2017, né? 2016. 2016 ela descobriu um câncer, começou a tratar somente depois, enfim, ela descobriu esse câncer e eu comecei a assistir os jogos do Flamengo com ela e aquilo foi um momento muito especial pra mim. Em 2020 ela faleceu. Eu tava no meu 9º ano. E ali eu quis muito desistir, sabe? Porque ela era a pessoa que mais falava sobre medicina comigo. Uhum. A minha mãe nunca falou assim exatamente sobre medicina. Assim, poxa, eu quero que você seja médico. Ela Sim. nunca me impôs, eu quero que você Uhum. seja médico. Ela só acreditava nos meus sonhos. A minha avó não, a minha avó queria que eu fosse médico. Ela dizia que me via como médico. Aí aquilo representava muito pra mim e a morte dela foi algo que me abalou muito. Aí ali eu tinha uma escolha. Eu podia deixar aquilo me afetar pelo resto da minha vida ou usar aquilo como motivação. Aí eu escolhi levar aquilo como motivação. Eu coloquei na minha parede uma mensagem motivacional. A minha parede, ela tem um símbolo do Flamengo. Muita gente não sabe o porquê disso, mas é por causa da minha avó. E tem uma mensagem lá que tá escrito: em memória de Eliana Gomes. Toda vez que eu me sentia mal, que eu queria desistir, que eu me esquecia do porquê eu tava ali lutando pelos vestibulares, eu deitava na minha cama, levantava, começava a chorar, me olhava no espelho